Olá, olá! Bom, depois de 6 meses já que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, alguns amigos meus me perguntam: poxa, cara, por que você não conta pra gente, divide um pouco com a gente aí a sua história dessa jornada de como é que você saiu do Brasil e foi parar aí nos Estados Unidos, né? Como é que você deixou sua carreira de médico aí no Brasil e começou a ser um investidor em imóveis aí nos Estados Unidos. E acho que realmente é um momento legal para eu começar a dividir as coisas que aconteceram nessa trajetória. Quem sabe inspira algumas outras pessoas que querem migrar para os Estados Unidos, inspira algumas outras pessoas que querem ouvir novas histórias de desafios, de sucesso, inspira outras pessoas a, quem sabe, querer investir também aqui no mercado americano. Então, acho que depois de 6 meses chegou, agora já estamos alguma coisa mais estável aqui, algumas coisas já estão mais encaminhadas, chegou uma boa hora da gente começar a dividir como é que foi toda essa história aí. Bom, o primeiro contato que eu tive, assim, de estar morando aqui nos Estados Unidos foi em 2015. Em 2015 eu tive a oportunidade de vir para cá e fiquei 4 meses aqui. Eu vim no final do ano, em outubro, e voltei só no final de janeiro. Foi uma época muito legal, sabe? Que assim, eu tive uma experiência muito boa aqui. Eu vim como turista, né, como eu visto turista, e eu tinha feito um curso um tempo atrás, e acabei fazendo amizade com um cara. E esse cara, quando eu cheguei aqui, ele falou assim: ei, você tá sem lugar para ficar? Fica lá em casa, a gente aluga um quarto para você. Eu falei: beleza, então bora lá que eu vou ficar. E eu tive uma experiência muito boa, assim, sabe, nesses 4 meses que eu tive aqui. Eu participei de algumas reuniões de negócio, gostei muito da maneira com que as pessoas lidavam, assim, com a parte de respeito uma com a outra, a parte de negociação, gostei muito. Eu comprei uma moto aqui na época, e eu dirigia por toda a Flórida. E eu gostava, assim, sabe, tipo de estrada, assim, pô, moto no Brasil, eu tinha moto também no Brasil, e às vezes a gente tinha um desafio de respeito no trânsito, né? E aqui eu percebi que, pô, você consegue dirigir na sua linha tranquilo, os caras às vezes não passam por cima, achei muito legal isso. Somando várias coisas que eu percebi aqui, que eu vivenciei aqui, uma das coisas mais fortes que foram, foi a parte da segurança em tudo, assim, sabe? É claro que segurança é uma sensação que a gente tem, né? Você pode pegar dados e aí você confirmar isso aqui é mais seguro do que outro lugar e tal, mas segurança é uma coisa que a gente sente. E estando aqui, assim, eu saía de casa às vezes tarde da noite para dar uma volta, ia conversando com uns amigos meus pelo WhatsApp e tudo, e eu não sentia aquele temor de falar: putz, agora lascou, sabe? Tá vindo um cara com 2 motos lá. Não, 2 motos com um cara lá. E aí, não, uma moto com 2 caras, pior ainda. E aí a gente ficava, às vezes, assim, no Brasil a gente fica com esse temor, né, das coisas, mas aqui não. Aqui eu sentia um pouco mais de liberdade pra gente poder fazer as coisas, sabe? Isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Bom, tive a experiência de quem vive aqui realmente, porque quando você vem de turista é uma coisa, né? Você tem as suas experiências, você curte, você vai nos parques, faz as coisas brincando, mas eu queria saber como é que é a vida de alguém que trabalha. Então eu fiz algumas coisas aqui, eu não trabalhei naquela época, porque o meu visto não permitia isso, mas eu acompanhei algumas pessoas, alguns empresários, como é que eles trabalhavam, o que eles faziam, e eu comecei a me interessar por essa área de estar empreendendo aqui nos Estados Unidos. Mas para isso eu precisava fazer um plano, né? Você que chegou agora e não me conhece, eu sou médico no Brasil e sou formado pela Universidade Federal de São Paulo, em 2002. Então hoje faz 22 anos já que eu sou formado. E fiz especialização em terapia intensiva. E nessa época que eu vim para cá, em 2015, eu era concursado do estado, era concursado do município, trabalhava no hospital particular, na UTI lá, na Hospital das Clínicas. Então assim, não dava para eu largar tudo e vir para cá, assim, na louca, sabe? Eu percebi que era importante eu estudar maneiras de vir de uma forma legal para cá, para os Estados Unidos. Então assim, primeira dica de todos do vídeo, se você pretende fazer uma migração, procure um advogado, sabe? Procure uma pessoa que trabalha junto com esse tema, para realmente você não vir aqui e às vezes chegar despreparado, desprevenido. Então foi o que eu fiz, eu comecei assim minha trajetória. Em 2015 eu falei assim: bom, vamos planejar para a gente vir? Beleza, e eu comecei a pensar sobre isso. Mas eu não tinha uma estrutura ainda na minha cabeça, né? Como eu falei, eu precisava fazer um plano para poder vir para cá. Só que a vida de vez em quando dá uns trupicos na gente, né? E nem sempre as coisas saem da forma que a gente planeja. E por alguns desencontros do caminho, esse plano ficou no ar. Até 2019. 2019 eu falei: cara,
eu acho que está na hora mesmo de eu migrar e de eu mudar de país e ter uma nova experiência, uma nova aventura. Transformar minha vida. Sabe, eu adoro medicina, eu gosto muito de medicina. Eu gosto de terapia intensiva, eu gosto de SAMU, que eu trabalhava no SAMU também. Eu gosto da urgência, emergência, da adrenalina, de a gente pode salvar uma pessoa ali, tomando atitudes que a gente precisa naquela hora, sabe? Isso eu gosto muito. E eu gosto também da parte de você conversar com as pessoas dentro da UTI, você entender um pouquinho melhor os desafios delas, os problemas, as doenças, os familiares. Então, assim, era um meio que eu gostava bastante. Mas eu vivia de plantão, sabe? E a especialidade que eu escolhi era isso, vivia de plantão. E eu olhei alguns amigos meus que já estavam há 15 anos a mais na medicina, falei, pô, eu gosto dos caras também, sabe? Eu admiro eles, mas eu não sei se eu quero estar lá daqui 15 anos também. Então eu falei, tá na hora de mudar. É agora a hora que eu tenho que pensar em fazer alguma outra coisa da minha vida. E foi aí que eu comecei a desenhar um plano. Daí em 2019 eu comecei a pensar, é agora é a hora. E o que eu fiz nessa hora? E aí fica uma outra dica legal, meu. Eu procurei um advogado de imigração. Comecei a procurar alguns pela internet. E se você quiser, eu posso deixar o link aqui para você também consultar esse mesmo advogado que eu usei no meu processo. Cara super bom, da agência Gondim Law. Os caras foram super prestativos comigo, me deram atenção, a gente fez uma video call e falou, ó, existem várias oportunidades de você fazer o visto. Existe esse, existe esse, existe esse, existe esse. Então o que é legal, às vezes a gente assiste muito vídeo na internet, tal, algumas coisas, é legal para você ter uma primeira noção de algumas coisas, né? Mas quando você for fechar negócio mesmo, quando você for decidir a sua vida, é legal você se basear na opinião de um profissional dessa parte. Eu posso deixar também, se vocês curtirem aqui, a gente pode conversar mais também, sobre tipos diferentes de visto. Que às vezes é interessante, né? Eu tenho curiosidade, além dos vistos, existem diversos vistos que você pode tentar vir para cá, não só para residir, mas como para empreender e fazer outros assuntos na sua vida. Então, às vezes, vale a pena a gente ter esse tipo de informação. Bom, eu conversei com essa empresa do Gondim Law, eles me deram algumas opções, e eu conversei também com uma outra assessoria, a Visine Assessoria, também super bacana. As meninas são super profissionais, elas trabalham não só com a parte de visto, mas elas trabalham também com parte de cidadania. Então, se você tem interesse em saber também sobre cidadania italiana, portuguesa, alemã, qualquer outro país aqui dos Estados Unidos, elas são uma empresa que eu também indico para você poder estar conversando. Também me auxiliaram bastante no meu processo. Não só auxiliaram no meu processo do meu visto americano, como elas também trabalharam na minha cidadania italiana. Mas isso fica para uma outra conversa. Bom, sentei com esse advogado e a gente desenhou um plano. Ele falou, olha, você pode vir para os Estados Unidos através de um visto que chama EB2NW, de habilidades especiais. E às vezes quando a gente ouve habilidades especiais, acha que o cara tem que ser megatrônico, fazer 1 milhão de coisas, tal, ser bom em tudo e tal. Mas não. Assim, se você tiver alguns anos de formado, se você conseguir... esses são alguns critérios que você vai cumprir lá. Se você conseguir cumprir a maioria dos critérios, você vai ver se você tem mais ou menos chance de você poder fazer aplicação para esse visto. E a gente sentou e falou, você tem uma chance legal de conseguir o Green Card através desse visto aqui. E a gente pegou algumas habilidades que eu tinha, eu trabalhei muito tempo também na parte de orientação e construção e modelagem de UTI pelo Estado. Então, assim, eu tinha bastante prática na parte de auditoria, de como o que é necessário para se construir uma UTI, quais as necessidades de quadro de funcionário, de necessidade de medicamento, necessidade de equipamento. Então, assim, eu peguei essa minha expertise e fiz um business plan, um plano de trabalho, plano de negócio, para poder investir aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Comecei a correr atrás da documentação, fui atrás de tradutores. Também, se você precisa de um tradutor também, eu vou deixar aqui quem foi a pessoa que fez para mim. Incrível, o cara me ajudou muito. Traduziu todos os documentos que eu precisei e juntei toda a documentação. E quando eu estava juntando essa documentação, nessa época, veio a pandemia. E junto com a pandemia, todo mundo teve que fazer as suas adaptações na sua vida, né? No seu estilo de viver. E, poxa, eu trabalhava com UTI, como eu disse. E foi super pesado essa época, né? Todos os planos que eu tinha de vida também foram atrasados, assim como muitas pessoas. E era um momento onde a gente toda hora estava com paciente, toda hora a gente tinha que ajudar as pessoas. E onde eu morava não tinha gente suficiente para trabalhar em UTI, então assim, a gente tinha que sair do plantão, não dá para ir para outro lugar para poder ajudar a maior quantidade de hospitais que a gente podia, porque era um momento que realmente foi
um choque para todo mundo, né? Diferente, uma coisa diferente na vida de todo mundo. E para quem trabalhou na linha de frente, não foi diferente, a gente sentiu bastante também. Então, assim, todas as vidas que a gente não conseguia ajudar, era um fardo que no final das contas a gente carregava junto com a gente, né? Bom, foi um período da vida que aconteceu para todo mundo. Mas ainda assim eu continuei juntando algumas documentações, é claro que o ritmo diminuiu, mas eu continuei fazendo algumas coisas. E por fim, em outubro de 2021, eu dei entrada na documentação lá no consulado, aqui no consulado americano. Oi, tudo bem aí? Eu dei a entrada na documentação aqui lá no consulado americano, mas eu fiz pelo Brasil. Então, assim, ele demoraria um pouco mais do que se você fizer um outro processo por algum outro lugar. Eu dei a entrada na documentação, via Estados Unidos, perdão, aqui, em outubro de 2021. E o que foi legal é que foi em março de 2022, meu processo foi aprovado. O que significava isso? Significava que sim, que tipo, os Estados Unidos, a parte da imigração, tinha avaliado o meu projeto, gostado do meu projeto de investimento, falado, sim, a gente gostaria de ter esse tipo de projeto aqui junto com a gente. É uma aprovação do governo americano dizendo que sim, o que você está apresentando, a gente também aprova e a gente topa você esteja junto aqui com a gente. E aí eu aguardei mais um tempo, porque assim, uma vez que o projeto era aprovado aqui nos Estados Unidos, ele precisava ir para o Brasil, para o consulado, para poder fazer a entrevista final. Então eu tive que fazer uma preparação, e foi ótimo, porque assim, eu ganhei mais um tempo para poder fazer uma preparação ainda melhor financeira. Então outra coisa para se pensar, é claro que às vezes a gente quer vir aqui de uma vez, tem gente que fala assim, eu vou migrar e vou sair na louca. Tudo bem, né? Cada um tem o seu estilo de vida, o seu pensamento, mas fica uma dica muito forte de muita gente que eu conheço aqui também. Faça um plano financeiro para você vir, sabe? E quando eu digo um plano financeiro, veja o quanto você vai gastar, pelo menos por uns 2, 3 meses para você vir, cara. Porque dinheiro aqui vai muito rápido. E às vezes, nem sempre quando você chega aqui, você vai ter logo de cara o benefício de encontrar alguma coisa legal para você trabalhar. A não ser que você já venha para empreender. E se você vem para empreender, de qualquer forma, você tem que ter capital para ficar um tempo aqui, até que seu negócio comece a decolar um pouco. Porque tanto os Estados Unidos como o Brasil, qualquer lugar no mundo, seu negócio vai demorar um pouco para ele começar, na verdade. Ele não vai ser assim, pá, de repente ele já está lá explodindo. Então assim, venha com uma reserva de pelo menos uns 3 meses. Se vocês quiserem aqui também, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo de quanto custa para você chegar nos Estados Unidos. Eu faço um vídeo onde a gente faz camadas, entendeu? Se você vier sozinho, se você vier com família, se você quiser ter um gasto maior, a gente dá para fazer um vídeo desse. E aí vocês façam uma avaliação, poxa, isso aqui é legal, isso aqui não precisaria, isso aqui eu precisaria, mas cara, não venha na louca. Eu sei que tem muito cara que por aí fala assim, não, eu fui com $1.000 e 2 cigarros e deu certo. Tudo bem, como eu falei, cada um. Mas às vezes você está querendo colocar uma migração, estilo de vida diferente, um pouco de qualidade também, para você sair do seu país e ter uma qualidade quando você chegar aqui. Beleza. Eu me preparei depois financeiramente, já vinha me preparando, né? Então assim, eu trabalhava, eu tinha alguns investimentos, tinha algumas aplicações que eu fazia, o dinheiro que eu usava para viajar, porque eu sempre gostei de viajar. Inclusive eu posso dar umas dicas muito legais aqui de viagem que eu fiz, eu gosto muito, já fui para mais de 30 países diferentes, é muito legal, eu gosto. Então eu guardava uma parte do meu dinheiro para poder fazer isso, para fazer as viagens. Mas eu guardava uma parte para me planejar para o meu futuro. E em janeiro de 2024, aconteceu a entrevista lá no consulado, e foi super legal, porque assim, eu cheguei lá, né, a gente vai para uma salinha separada, quem tem o pedido do Green Card, é diferente da salinha que você vai para fazer o visto de estudante ou de turista, e a gente faz uma pequena entrevista, eles perguntam sobre o nosso negócio, perguntam sobre algumas coisas, informações sobre a gente, fazem a análise, na verdade ela já foi feita, né, e aprovou. Assim, bem-vindo aos Estados Unidos, aqui está o seu Green Card, pá, tome lá. Foi um momento de muita felicidade, porque assim, se você pensar, 2015 que começou a plantar essa semente, e 2022 só, 2024, pô, que ela nasceu. Então fica a dica também, assim, sabe, se você tem um sonho para alguma coisa, continue, persista nele, porque nada acontece assim, pá, de uma vez, da noite pro dia. Eles às vezes levam tempo, né? Assim como uma semente você planta, ela leva tempo para crescer, para dar frutos. Então não desista no meio, só porque demora. Continue. Foi uma experiência muito legal, assim, uma alegria muito grande conseguir esse visto. Porque isso, para mim, na verdade, né, significava uma mudança muito grande do que eu pensava e do que eu planejava para alguns caminhos da minha vida.
E quando eu cheguei aqui, bom, eu já conheci algumas pessoas, né? Tinha feito algumas amizades, conheci algumas pessoas, e eu comecei a tentar me aproximar de algumas pessoas que trabalhavam na parte médica, ou estava tentando validar o seu diploma aqui, do Brasil para cá. Então fiz amizade com algumas pessoas, entrei num grupo aqui de médicos e a gente começou a conversar. Porque para você exercer a medicina aqui, são vários passos, que também posso explicar para você, se você tiver dúvida, a gente pode fazer um filme, clica aqui embaixo e pergunta, como é que faz isso, tal, que eu faço um vídeo explicando alguns passos básicos para você poder exercer a medicina aqui. Ele é bastante trabalhoso, o caminho é bem longo, e assim, às vezes a pessoa fala, não, mas é tranquilo, dá para fazer isso, tal, que... Desse grupo que eu tô aqui de médicos, 78 pessoas estão no grupo, eu acho que 4 são americanos, que fizeram medicina aqui, e trabalham como médicos, outros assim, ainda, o pessoal tá raspando ainda, entendeu? Assim, então, tem bastante desafio, não é tão mamão com açúcar que nem o pessoal às vezes prega por aí. Então, só vigia algumas coisas que eu posso dar algumas dicas também. Bom, me enturmei com essa galera e comecei a pensar no meu projeto que eu tinha feito, né? Como é que eu estruturava esse projeto. E como qualquer projeto, ele demora um certo tempo. Mas eu tinha me precavido de algumas coisas já no Brasil. Há uns 3 anos atrás, eu tenho um amigo que mora aqui já há 10 anos, né, 9 anos. Ele já é cidadão americano, tudo, e ele tem uma empresa aqui. E ele trabalha no mercado imobiliário, no real estate, que a gente chama. E ele falou uns 3 anos atrás, por que você não começa a investir aqui no mercado imobiliário americano? Cara, esse negócio está crescendo e tal, e é sempre uma boa você ter investimento imóvel. Então assim, talvez parte do seu investimento talvez seja realmente interessante você ter imóveis. Eu falei, cara, legal. E aí eu comecei a fazer uns acordos com ele. Então eu enviava dinheiro para cá, para os Estados Unidos. A gente fazia o que a gente chama de flip house, fazia uns investimentos em imóveis, e ele me pagava um retorno. E eu comecei a guardar dinheiro aqui também, dessa forma. E o negócio foi tão bacana que hoje ele me chamou, então enquanto eu estou construindo paralelamente o meu negócio, meu business plan, eu também estou fazendo investimentos no mercado imobiliário. E, puta, descobri um campo também incrível de a gente aprender coisa nova e também ganhar muito dinheiro. Então, assim, hoje eu comecei para contar como é que foi mais ou menos uma história, um resumo da história de como é que eu vim parar nesses lados aqui, quais são os planos, as pretensões. E eu abri essa janela de oportunidade para conversar com algumas pessoas, justamente de novo, para tentar inspirar algumas pessoas que queiram realmente vir morar para cá, ou outras pessoas que queiram investir parte do seu capital para proteger, né, dolarizar parte do seu capital aqui nos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série, eu vou continuar fazendo alguns. Se você tiver alguma ideia do que você gostaria de aprender sobre Estados Unidos ou alguma outra coisa, mercado imobiliário, ou estilo de vida aqui, ou alguma outra informação da parte médica, como é que pode exercer a medicina, o que faz aí, deixa nos comentários que eu vou ler todos, e aí a gente vai escolher alguns para a gente poder fazer vídeos para levar mais informação para você que mora no Brasil ou em outro lugar, que gostaria de investir ou imigrar aqui para os Estados Unidos. Beleza? Fica a dica. Até mais.